Irmão, eu vou estar lendo um pouco da palavra de Deus que está lá no livro de Samuel, né? Logo no início do livro de Samuel, 1 Samuel, do 1 ao 17. É uma palavra bem, vamos dizer assim, corriqueira, mas todos os dias a palavra do Senhor se renova nas nossas vidas, né? A palavra do Senhor, ela vai dizer lá no livro de 1 Samuel: houve um homem de Ramataí, Zofi, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. E Ana, porém, dava uma porção dupla, porém, ele amava ainda menos, porque ele a amava ainda, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava incessantemente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que filhos? A oração de Ana e o seu voto. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, e levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim se lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli e observou-lhe o movimento dos seus lábios, porquanto Ana, no seu coração, falava, seus lábios se moviam, porém não lhes ouvia a voz nenhuma. Por isso, Eli o teve por embriagada. E lhes disse: até quando estareis tu embriagadas? Aparta-te este vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém, venho derramar-me a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva
me ser diante de ti, assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, quando a gente lê essa palavra de Ana, né, é uma palavra assim, bem inspiradora para nós vemos três coisas, né, na vida de Ana. Primeiro vem a frustração, né? A frustração dela não poder gerar filho, dela não ter filho, né? A segunda vem a aflição, né? A aflição de que Penina, como a própria palavra vai dizer, Penina a irritava, né? Imagine você ter uma pessoa 24 horas moendo no seu ouvido, dizendo, olha, eu tenho filhos, você não tem. Ele pode até lhe amar, mas é eu que lhe dou filhos. E naquela época, quem não podia gerar filho era considerada uma mulher desprezada, ela era considerada uma mulher, vamos dizer assim, que Deus não olhava para ela, né? E aí tudo isso fazia com que Ana ficasse aflita, né? A aflição era tanta que eu acho que como a palavra de Deus ela diz que de ano em ano eles iam, né? Ela estava tão perturbada com aquela coisa de Penina ficar falando muito que ela não conseguia raciocinar, que ela não conseguia se entregar verdadeiramente aos pés do Senhor, né? Por mais que o seu esposo dissesse para ela, né, que a amava, que a própria palavra de Deus vai dizer que ele amava ela, né? Mas mesmo assim, ela se sentia inferior. Ela se sentia, vamos dizer no linguajar popular, uma ninguém, né? Tanto é que ela vai dizer lá, né, que ela é filha de Belial. Quando nós vamos para o significado de Belial, são pessoas que não são produtivas, né? São pessoas que têm sua negatividade. Mas lá na frente a gente vai ver que mesmo ela tendo essa frustração, essa aflição, essa decepção, né, que ela teve, mas aí lá no versos 12, ou aliás, no verso 14, aí ela já vai dizer, né, que quando ela entra na presença do Senhor, que ela se derrama diante do Senhor, algo diferente acontece. Quando esse algo diferente acontece na vida de Ana, ainda vem alguém que é da parte do Senhor, uma pessoa que era para incentivar a ela, ele vai dizer para ela, você está embriagada, né? Imagine nós, se nós estivermos orando, nos derramando na presença do Senhor, e o pastor chegar para a gente e dizer que nós estamos embriagados. Né? Que decepção. Um homem de Deus falar isso para ela. Penso eu que se fosse eu, o que eu diria? Né? Mas ela teve a humildade de dizer que não estava embriagada. Ela disse para ele, eu estou aflita. Ela disse, eu estou aflita, né? Ela quer dizer, eu estou me derramando, me colocando diante dos pés do Senhor, para que Deus possa ouvir a minha oração. E quando nós vamos buscar, quando nós vamos para a palavra de Deus, buscar nos termos bíblico, né? E também quando nós vamos para o nosso análise na vida, no nosso cotidiano, quando fala de frustração, né? Ela vai falar da esterilidade, né, dela, pelo fato dela não ter filho, e foi uma coisa que não a palavra de Deus ela deixa bem claro que foi Deus que deixou ela estéril. Para quê, irmãos? Muitas vezes o Senhor permite coisas nas nossas vidas, não para que nós não venhamos fazer ou nos decepcionarmos com Deus, mas que nós tenhamos um crescimento maior, né? Porque foi através dessa dificuldade que ela se colocou diante do Senhor, foi através dessa dificuldade que ela se derramou diante do Senhor, né? Quando a palavra de Deus ela diz que, quando nós vamos ver, né, ela tem um conflito pessoal, né?
quando ela é incapaz de gerar seus descendentes, né? Quando ela é incapaz de gerar filhos, ela vai ter um conflito familiar, né? Que é dividir seu marido com outra pessoa, né? Com outra esposa, que naquele tempo podia, mas quando Deus veio novamente com a graça, ele já disse, não, não pode mais. Mas aí ela dividia quem ela amava, por mais que ela soubesse do amor de Eucana por ela, mas ela dividia com uma pessoa que podia dar frutos, que eram seus filhos, que naquela época era quem não tinha filho, não era bem vista, né? Então ela não se via bem vista. Aí um outro conflito, ela ainda via também a questão do conflito religioso, dela achar que ela estava sendo punida por algo, né? Punida por Deus. Né? Aí a gente vê outros problemas físicos, quando ela quando diz aqui, né, que ela chorava e não comia. Se a gente for ver hoje, quando você está com início de depressão, as primeiras coisas que acontecem na nossa vida é a gente deixar os sintomas são, né, deixar de comer, a gente chora muito, né? E por isso veio essas frustrações por imensas coisas que aconteceu na vida de Ana. Mas aí, quando ela busca a presença de Deus, né, que ela vai dizer aqui, lá nos versos 14, 15, né, que ela diz, primeiro ela diz que está atribulada, mas depois ela se derrama diante do Senhor. Ela faz um voto ao Senhor. Quando ela faz esse voto, Deus vai honrar ela. Né? Quando ela faz o voto, já depois, quando o sacerdote vai dizer a ela que ela pode ir, que Deus ouviu as orações dela. A palavra de Deus, ela vai dizer que ela já sai com outro semblante. E quando nós oramos ao Senhor, quando nós nos derramamos verdadeiramente diante do Senhor, ele faz algo extraordinário na nossa vida. A gente sente uma paz muito grande. Não sei se só eu, mas eu sempre digo que quando eu oro, que eu sinto que Deus vai responder às minhas orações, eu sinto calma, né? A gente sente calma. E quando a gente vai para a palavra de Deus, quando a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 37, né? Se a gente nos entregar por inteiro ao Senhor, né? É nós fazermos uma entrega verdadeira, que foi isso que ela fez uma entrega verdadeira ao Senhor. E também lá em Mateus 11, 28, ele vai dizer, entrega o meu fardo, entrega o teu fardo a mim e eu vos aliviarei, né? Deus vai estar dizendo para mim e para você, tá cansado? Entregue o fardo para mim. Foi isso que Ana fez. Ela cansou de relutar. Ela relutava todos os dias com Penina, né? Mas no dia que ela decidiu jogar tudo aquelas coisas que Penina dizia com ela resolveu jogar e dizer, pronto, agora eu vou para o altar do Senhor, livre, limpa, com meus pensamentos em ti, Senhor. Quando ela buscou verdadeiramente, ela encontrou. Que a própria palavra de Deus vai dizer que Eli disse a ela que Deus havia concedido o desejo, aquilo que ela orou. Né? E aí, quando a gente vai ver, né? A gente vai ver que na frustração, quando ela obedeceu, ela teve resposta, mas ela também cumpriu aquilo que ela prometeu ao Senhor. Ela deu o que ela tinha de melhor, a sua primícia, ela deu para o Senhor, que foi Samuel. Quando Samuel foi desmamado, ela foi lá e entregou a Eli. Mesmo sabendo que quando a gente vai para a palavra de Deus, né, a gente vê que ele foi negligente para com seus filhos, a gente vê que o seu filho não era uma boa companhia para aquele filho, mas Ana a instruiu, seu filho, de uma tal forma que ele não se corrompeu. A palavra nos fala que Eli já não ouvia mais a voz de Deus. E Deus ali usou Samuel para fazer aquilo que Deus queria fazer para o povo de Israel. E quando nós vamos também falando em termos de frustração, né? Aliás, quando a gente vai ver, né, que
que a palavra de Deus nos diz que quando Ana desmamou a criança, ela já não foi mais. Quando ela engravidou, que a palavra de Deus ela deixa bem claro, que quando eles voltam, né, pelo que eu entendi, né, logo depois ela engravida, e aí ela já não vai mais com frequência como ela ia todos os anos. A palavra de Deus ela diz que ela ia de ano em ano. E aí eu fui fazer uma pesquisa e disse que a diferença de Siló, de onde Ana estava para Siló, era mais ou menos de 25 a 30 quilômetros. Né? Era uma distância bem... não era tão perto. Então, eles não iam frequentemente, eles iam de ano em ano. Mas aí, quando Ana engravidou, ela já passou a não ir de ano em ano. E quando ela foi, já foi para deixar Samuel ali para servir ao Senhor. Né? E aí, mais na frente, vai dizer que ela faz uma túnica, nessa túnica de linho. Então, para a gente ver que as coisas de Deus, ela é cuidadosa, nós temos que dar para o Senhor as primícias, e foi isso que Ana deu, ela deu as primícias, e ela buscou a presença do Senhor. Né? Quando nós buscamos verdadeiramente a presença do Senhor, Ele ouve as nossas súplicas, Ele ouve as nossas orações, e ela teve frustrações, mas ela teve alegria, né? Ela teve aflição, mas depois ela teve o quê? Gratidão. Ela teve decepção, mas ela teve recompensas, né? Porque Deus recompensou ela com mais 3 filhas e 2 filhos. Então, ela teve mais 5 filhos. Então, é o que Deus faz na minha e na sua vida. Né? E quando a gente também vai ver na palavra de Deus, quando fala em frustrações, né, em decepções, porque na nossa vida também não é diferente. Na nossa vida nós temos decepções, nós temos aflições, nós nos decepcionamos com as pessoas, mas também na palavra de Deus houve pessoas que se decepcionaram com o Senhor, né? Pelo fato de muitas vezes sonharem com algo e não conseguir, né? Quando a gente vai ver na palavra de Deus, Agar ela se decepcionou com Abraão, né? Houve decepção ali com Abraão, quando Abraão despede ela e o menino no deserto. Mas aí a gente vê também que, como eles tinham promessas, né, que foram coisas que Deus prometeu a Abraão, e ali foram feitas outras, elas tiveram decepções, mas também teve alegria. Né? Quando a gente vai também buscar na palavra de Deus, a questão de recompensas, quantas pessoas, porque a própria palavra de Deus ela vai dizer que quando nós obedecemos, nós vamos comer o melhor dessa terra, né? Então, aquilo que nós fazemos, a obediência, ela gera bênção na nossa vida, né? E quando a gente busca essa obediência, a gente anda com mais... as dificuldades, elas vêm, né? Mas quando nós obedecemos à voz do Senhor, nós vemos o que Deus faz na nossa vida, né? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que eles foram obedientes, né? Quando a gente vai buscar, quando a gente vai ver na palavra de Deus, aqui no próprio livro de Samuel, quando fala das obediências, ele vai dizer das obediências dos seus pais, né? Que eles foram obedientes na adoração, eles foram obedientes no voto, né? Aí vai falar da obediência de Samuel, vai dizer que Samuel, ele era obediente, ele ministrou, quando criança, né? Ele já ouviu a voz do Senhor. Também, quando fala na obediência, ele vai falar da obediência de Samuel, ou, aliás, na obediência de Eli,
né? Quando Samuel obedece a Eli, porque ele vai, né? Mas ele obedece. Ele tem uma pessoa acima dele e ele obedece, né? A Eli. Também fala da obediência de Samuel a Deus, que está lá no 3, no versículo 10 de 1 Samuel, né? Quando fala da obediência de Samuel para Deus. E os resultados da obediência, irmãos, ele vai gerar muita coisa, né? Quando diz aqui, né, no verso, em 1 Samuel 2, 20 a 21, ele vai dizer, né? Samuel viu as bênçãos do Senhor sobre seus pais, vai falar que ele cresceu diante do Senhor, ele vai falar também que ele cresceu em estatura e favor, né, perante ao Senhor. Tudo isso, por quê? Porque ele ouviu aquilo que sua mãe também relatou. Creio eu que no período que Ana ia levar Samuel para Eli, ela foi trabalhando a sua mente. Ela foi trabalhando, ela foi dizendo a ele, olha, você é meu, mas você vai servir ao Senhor, né? Você vai servir ao Senhor. E quando nós vemos isso, não é fácil, irmão. Para nós que somos pais, que somos mães, não é fácil a gente se separar dos nossos filhos. E ali houve uma separação. E para suprir as suas necessidades como mãe, né, foi que Deus abençoou Ana com mais 5 filhos. Com mais 5 filhos. E aí a gente vê que quando ela se entrega verdadeiramente diante do Senhor, verdadeiramente buscando, se derramando diante do Senhor, que é isso que nós temos que fazer. Não é fácil no momento de adversidade, no momento de aflição, nós nos colocarmos, nos derramarmos por inteiro diante do Senhor. Mas é isso que temos que fazer. Porque se nós não fizermos isso, irmão, as nossas vidas, elas não têm sentido, porque se a gente for esperar do homem, nós não recebemos nada, porque o homem por si só, a própria palavra de Deus, ela vai dizer que maldito é o homem que confia no homem, mas a nossa confiança, ela tem que estar em Deus, porque Ana, ela depositou sua confiança verdadeiramente no Senhor, e ela recebeu como recompensa o que ela mais desejava, que era ter um filho. Será se nós estamos colocando diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas petições, ou nós estamos tendo expectativa em homens? Em homens. E é por isso que a palavra de Deus a cada dia nos ensina que nós temos que nos colocar cada vez mais diante do Senhor. Quando vai dizer lá no Salmo, né? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro, ele tem que vir do Senhor. Quantas pessoas estão almejando por um milagre? E muitas vezes, quando os médicos dizem para mim e para você que o que a medicina podia fazer, a gente já se entristece, que a gente acha que o homem tem capacidade, mas o impossível, ele vem de Deus. Ana não pensava, creio eu, que Ana não pensava que Deus ia responder sua oração. E Deus respondeu quando ela se entregou verdadeiramente nas mãos do Senhor. Deus fez o que era impossível para os olhos dela. E Deus faz possível. Como também, quando a gente vai para a palavra de Deus, vai falar de Sara, né? Que houve a promessa, né? E a promessa só veio se realizar com Sara, com 75 anos. Creio eu que a promessa
eles terem filho foi bem antes. Porque nem tudo é no nosso tempo e na nossa hora, é no tempo de Deus. Como a própria palavra de Deus, ela diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Quando a gente vai para a palavra de Deus também, quando fala de oração, irmãos, a gente vê a mãe de Sansão, quando ela ora. E o anjo diz a ela que ela vai conceder um filho. Um filho. E quando a gente vê a questão da humildade, dela ter se colocado diante do Senhor, dela ter se quebrantado diante do Senhor. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que o Senhor se agrada um coração humilde e quebrantado. Será se nós temos nos quebrantando diante do Senhor da forma que Deus se agrada das nossas orações? Será se nós estamos fazendo isso? Será se nós estamos entregando o nosso fardo ao Senhor para que Ele venha nos ajudar a carregar o nosso fardo? E quando nós buscamos esse Deus, nós vemos coisas espetaculares acontecer na nossa vida. Mas para isso nós temos que ser humildes. Humildade não é questão de pobreza. Humildade é eu me quebrantar, é eu me colocar e saber que eu dependo de alguém. E nós dependemos exclusivamente do Senhor. É Ele que é o caminho. É Ele que a palavra de Deus diz que é a verdade. É Ele que vai nos levar a Deus. Não tem outro, não há outro. E com Ana não foi diferente. Porque o marido dela até disse para ela, não sou eu melhor do que filhos? Mas aí ela colocou uma coisa na cabeça dela. Você é bom, mas o meu Deus é melhor. Mas Deus é melhor. E onde ela se humilhou, se quebrantou diante do Senhor, e a sua oração ela foi respondida. O que ela pediu, do jeito que ela pediu, Deus concedeu. Deus concedeu. E assim é que Deus faz na minha e na sua vida. Temos aflições? Sim. Temos decepções? Sim. Temos frustrações? Sim. Mas tudo isso não impede de eu e você nos colocarmos mais e mais diante do Senhor. Isso não nos impede de nos colocarmos mais e mais diante do Senhor. E quando eu e você buscamos a face do Senhor, nós encontramos. A palavra de Deus ela vai falar para mim e para você quando Jacó teve um encontro verdadeiro com o Senhor. O que foi que aconteceu? Porque ali, quando nós vamos ler na palavra do Senhor, quando diz que Jacó lutou a noite inteira com o anjo, a gente vai ver que ele queria ver a presença do Senhor na vida dele. Ele queria que Deus perdoasse ele também pelo que ele havia feito há 20 anos atrás, com o que ele fez com seu irmão, o que ele fez com seu pai. E ele teve a resposta. Porque em seguida ele vai e ele se reconcilia com seu irmão. E muitas vezes, quando a gente está triste, quando a gente está na nossa adversidade, nós não
quando tudo isso acontece, as frustrações, né, isso nos impede de nos chegarmos diante do Senhor. Há um impedimento, porque nós estamos tão decepcionados com pessoas, ou até mesmo com Deus, quando nós pedimos algo a Deus que não sai da forma que nós pedimos. A gente se decepciona, a gente quer sair da igreja, a gente não concorda com o que o irmão fala na igreja, aí diz, eu vou sair, porque eu estou decepcionado. Mas com Deus, irmão, quando nós deixamos tudo isso de lado e passamos a buscar a presença do Senhor, a gente vê que Deus faz na nossa vida, Ele transforma, assim como Ele fez com Ana. A palavra de Deus vai dizer que ela ficou com outro semblante, porque é assim que Deus faz, quando Deus tira de dentro de nós aquilo que nos desagrada, aquilo que está nos machucando, aquilo que está fazendo com que eu e você saia da presença do Senhor. Ele vem e faz um limpa. E nós somos outras pessoas. Derramar na presença do Senhor é eu dizer: tira de mim, Senhor, assim, todo o excesso de ansiedade, todo o excesso de aflição, tudo aquilo, Senhor, que está me impedindo de andar, de estar na tua presença. Tire de mim, Senhor, lance fora, tire de mim toda essa ansiedade, todo esse desânimo, porque era isso que Ana tinha, ela vivia desanimada, porque ela não tinha aquilo que ela tanto queria e almejava. E é por isso que eu e você precisamos, cada dia mais, estarmos na presença de Deus, buscarmos mais e mais e mais a presença de Deus. E eu termino aqui dizendo: está angustiado? Busque ao Senhor. Está desiludido? Busque ao Senhor. Está aflito? Busque ao Senhor. Porque só Ele tem aquilo que eu e você precisamos. Só Ele nos livra, só Ele nos salva, só Ele faz o que é impossível aos olhos humanos. Só esse Deus que faz tudo isso. E ninguém mais. Temos alegrias e a nossa alegria é o Senhor. Quando o salmista vai dizer, me alegrei, quando disseram, vamos à casa do Senhor. E é essa alegria que eu e você temos que ter, de estarmos na presença do Senhor. E quando nós nos derramamos verdadeiramente na presença do Senhor, Deus faz algo extraordinário na minha e na sua vida. E que Jesus nos abençoe, que Jesus nos capacite, nos direcione a andarmos verdadeiramente na presença do Senhor, né? E que Deus nos abençoe grandemente e poderosamente. E eu agradeço a oportunidade em nome